Opa galera, tudo bem? Pessoal, nesse momento todos estão ao redor de Yukihiro e dizem que sentem muito, por nem tentarem ajudá-la, e o protagonista pede para todos se sentarem. Vimos isso no último recap, uma boa conclusão para o caso do bully, mas e agora? Pessoal, deem muitos likes para esse vídeo que estou usando nova voz, com novo tipo de edição, escreva número 11 se quiserem mais episódios. Vamos ao que interessa. Minaguchi e todos da sala tinham pedido desculpas para Yuki. Depois que tudo foi esclarecido com a professora, que a história do bully era mentira, os pais da Erika também foram repreendidos. Agora vemos a professora repreender Erika também, e alguém chamar o protagonista, é o Naruto. Ele fala que agora tudo está declarado e resolvido, que eles deveriam sair e comemorar hoje. Mas o protagonista responde que não pode ir hoje, e talvez da próxima vez. Haruta diz que está tudo bem e sai com os outros, enquanto Ishinos-kun, o prota, pensa que ele é muito bom e também ver que todos eles estão alegres. Ele pensa que no final, Erika não disse com quem falou no Skype, mas isso não importa mais. Com ou sem cúmplice, isso não a torna menos culpada, e ela não parecia do tipo que protege seu cúmplice. Então o protagonista ficou surpreso quando descobriu, e questionou se Erika tem uma queda por Hanabi ou algo assim, e Hanabi é do tipo que pensa antes de agir, e desde criança ela sempre evitou qualquer atividade sem usar a mente. Ele tem certeza que Hanabi esperava que tudo desse certo sem ser descoberto em algum momento. Então ela teria tomado alguns cuidados. Ele continua, e diz que a professora queria desesperadamente saber quem era o cúmplice, e por isso ela veio até ele para descobrir mais informações sobre o caso. Mas se o protagonista contasse, a professora do seu plano, e que Hanabi era mentor nos bastidores, as coisas ficariam complicadas, e disse que não confia na professora, e além do mais ele não queria que Hanabi se envolvesse dessa vez. Ela está sem esperança, então nada mudaria e não cabe a ninguém, a mudança deve vir dela mesma. O protagonista vê Yukihiro e pensa que ela é a única verdadeira vítima aqui, e pergunta se eles podem conversar um pouco. Vemos o protagonista e Yukihiro em um parque. Ela vai e se senta em um balanço e diz que isso parece nostálgico enquanto ela sorri para o protagonista. Ele se pergunta se esse é um bom clima e reúne coragem, e pensa que ele contará a ela tudo sobre Hanabi, e que ele queria encerrar seu passado patético, mas ele precisa que Yukihiro saiba de tudo e se senta em uma grade ao lado dela. Pessoal, oi a todos, apenas um lembrete para dar um like, compartilhar e se inscrever, para me ajudar a atingir meus primeiros 3.000 inscritos, obrigado. Agora de volta ao vídeo. O protagonista pergunta para Yukihiro se ela se lembra de alguns dias atrás, quando ele disse a ela que tinha alguém atormentando todos ao seu redor. Ao que ela disse que sim, o protagonista diz que é sobre aquela pessoa sobre quem ele quer falar com ela, e pergunta se está tudo bem. O que surpreende Yukihiro. Ela diz, claro, tudo bem, mas ela pensou que o Ishinos-kun não precisaria falar sobre isso. O Ishinos agradece pelo carinho, e diz que isso é algo que ela precisa saber. O protagonista continua contando a ela sobre tudo, enquanto ele nos explica que contou a ela sobre o relacionamento que teve, e como era insuportável, e ele cortou relações com ela, e sobre as emoções distorcidas de Hanabi dirigidas a ele. O protagonista diz a Yukihiro que ele é o responsável pelo recente incidente com Erika. E pede desculpas a Yukihiro. E disse que ele quer compensar por todo o mal que causou a ela, mas Yukihiro interrompe o protagonista e diz a ele que ele não fez nada de errado. Yukihiro parece estar com dor ao ouvir isso. Enquanto olha para o protagonista, ela pergunta a ele e diz que deve ter sido difícil, e pede desculpas por não ter percebido antes. Embora tenha sido algo que estava bem na frente dela, ela continua, e diz que, se ela tivesse percebido isso antes, o protagonista não teria que passar por tudo isso sozinho. E deseja tê-lo apoiado antes. Pede desculpas novamente enquanto ela chora. Ele parece confuso, e pergunta a ela por que ela está chorando assim, ao que Yukihiro responde que é porque ela se sente tão frustrada por não perceber o quanto ele estava sofrendo, e porque ela sempre amou o protagonista. Terminamos então mais um aqui. Vamos ao próximo. Vemos ela dizer ao protagonista, que sempre o amou,
Ele fica corado enquanto questiona Yukishiro, diz que ele parece surpreso, amar, como se eles mal se conversam, o que ela está dizendo a ele, e Yukishiro pergunta ao protagonista se ele se lembra do dia em que conversaram pela primeira vez, o que faz ele pensar que foi 3 dias depois de terminar com Hanabi. Ele tinha acabado de cortar o cabelo, e que estava pronto para recomeçar de novo, pensando que era, bem cedo de manhã, pegou o marcador de Yukishiro, que tinha deixado cair. E que iniciou a primeira conversa deles. Ele se lembra da conversa deles, e Yukishiro diz que ela sempre quis conversar com ele, o que faz o protagonista se perguntar do porquê, é o que ela responde que, via ele sempre regando as plantas e flores depois das aulas, dava a impressão de que ele era uma pessoa incrível. O prota agora pergunta para si mesmo, se Yukishiro sempre quis falar com ele, porque ela talvez já gostava dele. Ele não consegue acreditar nisso, porque ele era um cara que vivia sempre quieto, viver escondido com seus cabelos gigantes tampando o seu rosto. E ele simplesmente não consegue acreditar que alguém iria amar uma pessoa como ele. Yukishiro olha para o protagonista e pergunta se ele não acredita nela, ao que ele diz que sente muito, e que é difícil acreditar que alguém possa se apaixonar por ele de seu passado, o que a faz perguntar por que disso, e pergunta a ele se ter cabelo comprido é motivo para não gostar de alguém. É que apenas parecia que ele não tinha identidade própria, e que com seu cabelo comprido, era difícil entender direito, e Yukishiro diz a ele que o que ele está dizendo é verdade, e que ela sempre se perguntou o que ele poderia estar pensando, mas mesmo sem saber, ela olhava e por suas ações sabia que ele era uma boa pessoa, ela via o protagonista, ela pensava, uau, que pessoa incrível, e antes que ela percebesse, ela já não conseguia tirar os olhos dele. E seu coração começou a bater mais rápido, mais forte, e depois que começaram a conversar, ela se apaixonou ainda mais. E o Kishirofumi continua e disse que, agora vê de perto sua gentileza, e sua preocupação com seus amigos, e outras qualidades, e pergunta ao protagonista se isso não incomoda, ele responde que não, que isso não incomoda, enquanto ele fica vermelho, e pensa consigo mesmo, que isso nunca seria um incômodo, e o Kishiro diz a ele que ela só quer perguntar uma coisa a ele, e é algo que ela sempre quis saber, e agarra as mangas do protagonista, ele pensa, o que será que ela quer? E o Kishirofumi diz à protagonista que ela quer ser sua namorada, enquanto ele cora, e ele fica surpreso, ela também fica muito corada. O protagonista pensa que em resposta à confissão dela, não seria como quando ele estava com Hanabi, ele pensa que ele poderia realmente passar dias felizes com ela, mas agora, se ele começasse a namorar ela, isso poderia arrastar os dois para uma bagunça. E o Kishiro pergunta à protagonista se é impossível para ele ver ela com interesse romântico, no entanto ele diz que isso não é problema nenhum, e que ele acha ela muito atraente. Mas como ele mencionou anteriormente, ainda há um problema com Hanabi. E ela não parece que vai parar de buscar vingança contra ele tão cedo. Então seria desnecessário se envolver, no momento pode apenas colocar lenha na fogueira, então ele está pensando principalmente em a ignorar, até que ela fique entediada, e diga que é melhor ser só ele. Ele provavelmente poderia ignorar e sobreviver, se ele estivesse namorando Yukishiro, Hanabi poderia vir atrás dela novamente, e pelo amor que ela tem a Yukishirofumi, provavelmente seria melhor se ele não aceitasse por agora. E o Kishiro diz ao protagonista, que enquanto ele estiver ao lado dela, ela ficará bem, o que aconteça. O protagonista pensa que, ele não está duvidando das palavras de Yukishiro, ou algo assim, nunca imaginou que, se tornaria alguém tão influente para alguém, já que o protagonista nunca imaginou Yukishiro assim. E a razão pela qual ele contou a ela, é a única razão pela qual ele não iria aceitar ficar com ela. Ele disse isso, ouvindo isso, e o Kishiro hesitantemente pergunta, que se esse é o caso, então ela gostaria de ter uma chance. E pergunta à protagonista se ele poderia tentar namorar com ela, só para ver no que vai dar, e isso surpreende o protagonista, e o Kishiro continua e diz que não importa o que aconteça, ela vai ficar bem, e ela acha que só de dizer isso, ela já ganhou,
e que só isso não é o suficiente para fazer acreditar nela, e ela quer que ele veja o que pode acontecer se eles namorarem, como algo experimental. O protagonista pensa que ele nunca esperou que ela dissesse algo assim, e que inicialmente ele pensou que não queria machucar Yukishiro, namorando com ela, mas agora ele sente que recusar pode ser pior, e pergunta a Yukihiro se ela está realmente bem em ter uma data estipulada, ao que ela diz alegremente que ficaria mais feliz se tivesse uma chance, em vez de ser rejeitada. Ao ver ela dizer isso faz o protagonista ficar vermelho, e pensa que ela é muito fofa. Depois de algum tempo o protagonista diz a ela que eles deveriam voltar logo, e ela concorda. Yukishiro pergunta à protagonista se está tudo bem com ele, se ele poderia dar a ela o seu contato. O protagonista fica branco quando Yukishiro pede para ele novamente, ele pede desculpas a ela e diz que acabou de perceber que não tem entrada em contato com ninguém nas redes sociais ultimamente, e pensa que deixando de lado o caso de Erika no qual fingiu ser Hanabi, ele não tem mais ninguém registrado em suas redes sociais, exceto Hanabi, ou seja, um ninguém. De qualquer maneira, e agora ele a bloqueou. Yukishiro ouve o que o protagonista diz, que talvez ela não devia ter perguntado sobre isso, ao que o protagonista disse que se alguma coisa acontecer ela não precisa hesitar em contatá-lo, pois ele está todo nervoso. Os dois sorriam, um para o outro, e ela pergunta ao protagonista, mesmo que não haja nada acontecendo, ela pode contatá-lo se vontade de falar com ele, o que ele diz, claro, o que a deixa feliz e eles trocaram seus contatos. O protagonista pensa que as emoções que ele sente agora são um pouco diferentes de antes. Vemos agora o Ishinouskun voltando para casa, ele percebe que Hanabi está lá novamente esperando por ele, o protagonista passa por ela e a ignora, mas ela de repente pergunta à protagonista se ele a protegeu, o que faz o protagonista se virar em ver Hanabi sorrindo presunçosamente, e assim que termina esse capítulo, espero que todos tenham gostado, compartilhe para me ajudar, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Deixe um comentário 11 se quiserem continuação dessa obra, obrigado, fui.